Vou iniciar. Estou iniciando aí a gravação da nossa aula do dia 4/5 de medidas e avaliação em psicologia 2. Vamos iniciar então falando da prova, gente. O Carlos foi lá pegar o caderno dele. Até. Sirlete também já chegou aí. Bom dia, Sirlete. Enquanto o pessoal acaba aqui de chegar, eu vou lá na prova para comentar a prova. Ok. Ai, meu Deus. Mas eu já até lancei Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tudo bem, Silete. gente? Bom dia. Ô, Cris, a Patrícia pediu para avisar que ela vai sair com a mãe dela. Aí por isso ela não vai poder ouvir as aulas. Depois ela pega lá direitinho e tudo. Hoje nós temos um tanto de recadinhos aqui para dar, um tanto de coisa para a gente fazer. Vamos lá. Deixa eu só abrir a prova aqui. Fazendo coisa errada aqui. A Elaine entrou? Oi? A Elaine entrou? Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Até agora não. Nossa, pelo amor de Deus. Acho que aconteceu um negócio estranho aqui. Meus formulários todos sumiram. Todos sumiram. Eu queria mostrar pelo formulário, mas eu não sei por que os formulários sumiram aqui do Google Formulário. O que será, hein? Não sei. Sei lá o que está vendo aqui. Vou abrir em outro lugar aqui que eu tenho tudo guardadinho. Espera aí, porque eu tenho que lembrar das questões. Segunda-feira é um dia que sempre acontece essas coisas, eu nunca vi. Prova. Eu queria abrir a prova para vocês verem, mas não vou conseguir abrir porque deu um bizil aqui. Pode tentar. Não, mas eu tenho as Vai questões tentar. aqui. Ô, Cris, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta enquanto isso. Aquelas visitas do CRP, aí tem aquelas lives online, né? Pois é, Adriana, você conseguiu olhar? O que você tem aí Não, de eu novidades? consegui, mas a minha dúvida que eu mandei para lá e eles não me responderam é que se eu recebo certificado. Como que eu comprovo que todo mundo assistiu essa... Pois é. Eles estão mandando ou não estão certificados? Não falaram. Eu vou ter que ligar lá. Será que lá tem alguém para atender? Eu tentei falar lá e não consegui não, viu? Talvez você tenha mais sorte, talvez foi o horário que eu liguei. É, porque eu tentei pelo Facebook, eu tentei falar pelo Facebook e não deu certo, não. Ah, lá eles são difíceis demais, só. Você chegou a olhar alguma coisa, Adriana? Não tá aí, não. Não ouviu, não. Não viu, não. Eu ouvi. É porque eu estou dando atenção para a pequenucha aqui. Eu não consegui ver também, porque nós deixamos com... O Carlos falou que ia olhar e pronto, a gente não mexeu mais com isso. Depois eu nem perguntei para o Carlos se ele tinha conseguido ou não. Eu vou ver se eu mando um e-mail. Assim que a gente terminar a aula aqui, eu vou mandar um e-mail para lá para perguntar isso também. Viu, Carlos? Vamos insistindo lá para ver a questão do certificado. Porque a gente precisa do certificado, questão de carga horária. Entendi. Né? Então tem que ter esse certificado. Se não tiver, como é que faz? Como é que prova que a carga horária? Né? Vamos ver o que a gente faz aí. Mas de qualquer forma, é igualzinho a questão dos testes. Assim que a gente retornar às aulas, a gente retorna para a aula prática dos testes. E o estágio tem que ser na prática. Então, assim que retornar,
nós vamos aí aí a gente já espera que as escolas já tenham voltado, as empresas na área de RH, né, as instituições públicas, para a gente começar o nosso estágio. Estamos crendo com fé, tá? Vamos ver. Né, porque a gente precisa de comprovação de carga horária, né, prática. Então a gente está meio amarrado aí. Bom, em relação à prova, vamos lá. Todo mundo ficou com nota boa, vocês viram, né? As notas foram boas, né? A primeira questão foi aquele estudo de caso do rapaz lá, psicólogo, que não fazia atendimento, né? E aí eu pedi para vocês, né? Tá aqui, olha. Quais as ações dos psicólogos que infringem o código de ética do profissional psicólogo? Praticamente aí todo mundo acertou essa questão, né? Que é a questão da falta de ética, a questão da não anotação nos prontuários, ok? A questão da falta de participação do trabalho lá multidisciplinar e por aí vai. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa questão? Não. Essa foi mais tranquila. Não sei se vocês estão lembrados, que foi a primeira questão, né? Lá do psicólogo. Aí, beleza. A segunda questão é que teve assim, que não é todo mundo que tirou a nota total, tá? O que acontece? Eu vou ler aqui para vocês verem os erros cometidos. Olha só. Maria das Graças procurou uma clínica de psicologia para realizar uma avaliação psicológica para manuseio de armas de fogo. A psicóloga que atendeu informou que a mesma iria ser submetida a um único teste psicológico. Tem como fazer avaliação por porte de arma apenas com um teste, um único teste? Não. Tem que ter uma entrevista, anamnese. Isso. E quem deu uma passeada lá no site da Polícia Federal viu que tem que ter teste de atenção, teste de inteligência, teste de memória, um inventário, um teste psicomotor. Então, já está errado. Ok. Agora, olha o outro erro aqui, que muitas pessoas perderam nota, tá? Que iria ser submetido a um único teste psicológico e que após realizar o teste, ela receberia o relatório psicológico com o resultado? Não. Não. Errado, né? Não recebe. Não, ela recebe qual documento? Um atestado. Um atestado psicológico, né? Isso, o atestado psicológico, e algumas pessoas colocaram um laudo psicológico. Eu aceitei também o laudo psicológico, porque lá no site da Polícia Federal, eles falam do laudo, tá? Mas o correto seria o atestado psicológico. Então, quem perdeu o ponto, perdeu justamente, falou bacana que um teste, falou o que é avaliação psicológica, né? Mas não falou desse pequeno detalhe, que o documento aqui está errado. Pegadinha, né? Essas pegadinhas da crise é terrível. Ô, Tânia, vá! Mata, gente. Não, mata nada. Então, assim, mas muita gente também tirou total aí, porque, né, você atentou a esse fato aí. Nisso, né? Tipo Bira, né? Eu nem sei, tem tanto tempo que eu corrigi as provas aí, mas uma das questões foram essas. Não é relatório, é atestado ou laudo. A Elaine chegou aí. Bom dia, Elaine. Bom dia, Elaine. Então, isso foi uma questão. Bom dia. A outra questão é: qual dos documentos abaixo necessariamente consiste em documentos decorrentes de avaliação psicológica? Esse também estava, né, tranquilo. Então, quem que respondeu laudo psicológico e atestado psicológico, acertou.
Eu acho que assim, as notas que não foram, que teve notas um pouco que não foi total, é porque errou essa questão, né? Os únicos documentos decorrentes, um dos documentos decorrentes de avaliação psicológica é o laudo e o atestado, não tem outro. E quem esqueceu de falar aqui que o documento não é o relatório, mas sim, né, o atestado, e eu aceitei o laudo psicológico também. Aquele quadro que você deu pra gente salvou, viu, Cris? Pois é, aquele quadro foi Aquele bem quadro foi ótimo. Pois é, Dri. É bem um resumão aí do conteúdo. Pega lá. Então não estava difícil assim, não. Tinha que ter mais atenção, mas todo mundo fez boa prova, teve boa nota e tudo. Acho que foi super tranquilo em relação a isso também. Bom, agora, mais alguma coisa em relação à prova, gente? A prova foi tão curtinha, né? Tranquilo. Alguém gostaria de comentar, falar mais alguma coisa? Não? Não, para mim ficou tranquilo. Tranquilo, Tânia? Isso, tranquilo. Então tá bom. Bom, eu anotei aqui o que a gente tem que fazer, corrigir as provas. Gente, cadê a Kélcia? A Kélcia me mandou um WhatsApp falando que a mãe dela não está passando bem, que ela ia ficar com a mãe dela. Entendi. Ela sempre participa. E ela estava sumida, né? Eu falei para ela, sumida. Mas ela deu justificativo com a mãe dela. Outra questão aí. As aulas práticas, eu já falei, assim que a gente tem que ter aula prática dividida. Então, assim que retornar e puder a gente ter os encontros presenciais, a gente só vai fazer prática, tá? Que é aplicação, correção e síntese dos testes. Não tem como a gente passar o semestre sem essas práticas. Então, temos que ir para as práticas. Se não for em junho, vai ser em julho, mas isso vai acontecer, tá? Tem que acontecer. Então, não se preocupem com isso, não. Eu joguei aí no grupo sobre a questão da monitoria para medir que tem avaliação. Aí a Fernanda e a Lidiane. A Fernanda e a Lidiane se interessaram, né? Então, agora, as duas vão ser nossa monitora. O que faz o monitor? Talvez, assim, a Cristiane, né, a professora aqui, às vezes não consegue, né, ou por algum motivo, esclarecer alguma dúvida, vocês podem recorrer a elas duas. Elas duas são as meninas bacanas, elas se interessam bem aí pela questão dos testes. Outra questão também é assim que retornar às aulas práticas, elas vão me ajudar muito na questão da aplicação, dos testes, né? Junto aí com vocês, ok? Ok. Então, qualquer coisa que vocês precisarem também, vocês podem recorrer tanto a Fernanda quanto a Lide. Outra questão é que nós temos uma atividade. As duas não estão aí, mas depois eu vou mandar para elas. Que tem no dia 13 a questão da família, né? Daquela atividade, eu sempre confundo os nomes. Pitágoras em família. Família, Isso. E aí nós temos uma atividade para fazer, uma live. Vocês vão fazer alguma live para algum professor? Na liderança, junto com você. Ninguém falou nada, não. Não, então vocês vão fazer aí junto comigo, então. Tá? A live, nós precisamos fazer uma live no dia 13, tá? E eu pensei no seguinte, uma live tem que ser da minha disciplina, né? Como minha disciplina é de testes, seria uma live rápida aí, né? A Sueli falou, no máximo, acho que 30 minutos, não chega a 30 ou 20, 30 minutos. Que nós vamos falar, eu pensei assim, o que a gente poderia falar de testes, né? Que a live é para a comunidade, é para todos. E aí eu tive a seguinte ideia, que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Porque quem vai fazer a live é os alunos. A professora fica como um apoio, mas é vocês que vão estar fazendo a live. Da gente falar um pouco dos cuidados que as pessoas têm que ter antes, né, e durante
uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela é muito comum no processo de seleção. Então, eu imaginei isso, a gente falar um pouquinho assim, olha, antes do teste, não durma bem, olha a alimentação, não fazer o teste com fome, não, cuidado com os remédios, sabe? Dá um panorama, assim, dos cuidados que as pessoas têm que ter antes e durante uma aplicação de testes. O que vocês acham? Que quem vai fazer é vocês. E aí me falaram que eu tenho que orientar. É boa. E não é tão difícil assim, né? Isso. Aí a gente tem que fazer isso para o dia 13. E aí a gente tem que se organizar, né? Porque não tem como todo mundo falar na live, eu nem sei. Gente, vou ser sincera, sabe? Eu não tenho a mínima ideia como é que é essas lives. Eu assisto live dos cantores aqui que tá bombando, que eu acho ótimo, né? Mas como que isso a gente pode fazer, eu não tenho a mínima ideia, né? Dizem que é através do Instagram. Nossa. Eu não sei. Eu não sei mexer no Instagram de forma nenhuma. Eu não tenho. No meu Instagram lá, falaram que eu tinha que ter, porque todo mundo tem, mas eu não sei mexer em nada. Eu nem sou mexo. Pessoa moderna, sim. Então, qual que vai ser o nosso desafio aí, meninos? Questão do conteúdo, levantamento de conteúdo, levantamento de quem que entende essa live, para personalizar essa live, ver, não sei como é que isso acontece. Então, nós todos aí temos que estar envolvidos nessa live. Quem não tem, quem que gostaria de fazer a live, né? Questão de conteúdo, né? Eu não sei mais o que envolve. Quem que entende aí de live, né? Quem quer mais? Ninguém entende de live? Não. Mariana. A gente não entende, mas nós podemos aprender, gente. Então, vocês têm um grande desafio, mas é para o dia 13. Então, aí temos mais ou menos menos de 10 dias. Mas teve a live do Alberto. Que foi uma live. Eu acho que foi tipo uma assim. Foi pelo Teams. Foi pelo Teams? Ah, não dá, né? Foi. Eu não sei, Dri. Então, talvez como é que funciona no Instagram, essas lives. Eu vou ver direitinho e aí a gente vai se falando no grupo. E aí tem um conteúdo. Quem não tiver, assim, vamos pensar assim, olha, eu não vou falar na live, eu não entendo live, poderia estar com a pesquisa. Quem que está falando aí? Tem a pesquisa. É porque a Gaia está aqui querendo participar da aula. Ah, que bonitinho. Ela quer participar da aula? Quantos anos ela tem, Adriana? Aqui. Ela tem meses. É uma filhote de Golden. Ela tem 4 meses. É uma Golden. Ah, é o cachorro. É o cachorro. Então ela vai adorar. Aí ela latindo. Então ela vai adorar a minha aula, né? Você me chama de cachorro, não. Tá ligando comigo. Que delícia. Bom, então quem não tiver essa questão aí toda de falar em live e tudo, faça a pesquisa desse conteúdo. Qual conteúdo que a pessoa, né, que for tá lá na frente da live, poderá falar com, né, o texto e tudo. Vocês se organizam aí, então, meninos? Tranquilo aí? Sim, a gente vai se organizando e vamos nos falando lá no grupo. Beleza, Adriana. Para motivar um pouquinho mais, porque todo mundo ficou muito em silêncio, eu vou abrir aqui o nosso planejamento, né? Que vai valer nota isso. O planejamento, eu já coloquei lá no AVA o conteúdo. Vai ser a nossa prova? 3.000. Quanto que é a prova hoje? A prova do segundo é quanto? 4.000, eu acho. 4.000. Adriana, você acredita que eu tenho que distribuir 3.500 pontos para vocês? Eu acredito. Pode ser na live, né, Carlos? Aí eu pensei o seguinte, ó, já compartilhei o slide. Só que esse slide,
Tá faltando só essa parte aqui, ó. Hoje nós vamos falar de memória, viu, gente? Vamos ver como que a memória de vocês aí estão. Olha aqui que eu pensei, 500 pontos para a live, tá? O que vocês acham? 500 pontos, uma atividade no dia 25 de maio, se vocês quiserem anotar isso daí, anotem para não esquecer, no valor de 1.000 pontos, tá? Lá para o dia 25 de maio. E a prática dos testes seriam 2.000 pontos. Né? Ah, Cristiane, e se não tiver a prática, porque eu estou pensando na prática no mês de junho, tá? Então, assim, com fé que no mês de junho a gente já tenha retornado aí. Aí, se a gente não retornar no mês de julho, se não retornar, misericórdia, né? Mas aí eu deixei aqui 2.000 para a prática dos testes. E a live, 500 pontos. E aí? Tá bom de pontos, Dri? Você quer mais? Vocês querem mais? Tá bom, A gente então, sempre né? quer mais, né, Cris? 500 assim tá bom, né? 500 pontos assim já é uma boa quantidade aí. Tranquilo, Carlos? Tudo tranquilo. Beleza. As meninas, Elane, Mariana, Celeste, Tânia, Bira, tranquilo aí então, em questão desse planejamento que vocês estão visualizando aí? Tranquilo. Então, anotem as datas. Tranquilo. Dia 13/5, 500 pontos, tá? E dia 25, antes do dia 25, eu vou colocar esse... atividade. O formulário. O formulário, mas eu tô achando muito esquisito o Google Forms, que sumiu com minhas provas todas que estavam lá, só deixou as atividades. Mas eu vou ver o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, não. Vou ver lá. Eu mandei o print da tela lá no grupo já, do planejamento. Ah, bacana. Tanto a aula de hoje, tá? Eu vou colocar isso lá no AVA também, tá? Já estão lá no AVA, tá, gente? A aula de hoje já está lá no AVA. Então, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar de memória. Quem que tem memória boa aí? Eu não sei, não. A minha já foi boa, agora tá fraca. E não. Quem mais? Quem mais? Eu tô tomando vitamina para memória e não tá resolvendo nada. Nada, Tânia. Nada. Cada dia vai diminuindo. Vou dizer, mas isso já é uma questão, né? Nós vamos ver que a idade começa a avançar, a memória começa a diminuir, né? Isso. E Mariana, Carlos, Bira, como é que tá a memória? Adri? Tá horrível. A do Bira já tá excelente, né, Bira? Novinho assim? Ô, Tânia, obrigado pelo novinho, tá? Minha memória também tá ruim. Depois você me passa o nome do complemento vitamina que você tá tomando aí, que eu tô precisando. Pode deixar. A Mariana deve ter boa memória, não tem não, Mariana? Nem sempre. Mas já melhorou, nem sempre quer dizer que tem. A Stephanie que tem uma memória de... Ao você ver o nível da memória do ser humano. Eu entrei no Dia do Trabalhador e fui tentar assistir a live da Sueli. Era feriado, cara. Era feriado. Coitado da Sueli. Eu tô fazendo todo dia. A gente tá junto nessa. Eu nunca assisto aula. No dia que eu acordei pra assistir, era feriado. Nem quero ficar assim, não. Quero ficar assim. Feriado é tão bom, gente. Bom. Mas pra nós agora todo dia é feriado, Essa quarentena, todo dia é feriado. Tânia, para nós professores, essa questão de aula online aumentou tanto serviço, mas tanto serviço, porque o que aumentou a chamada dos alunos via WhatsApp, via e-mail, com dúvida, mas toda hora, e a gente responde todo mundo. Igual o Alberto falou, que para programar uma aula, umas 2 horas dá, né, para programar a aula. Agora, com esse negócio de online, que fica o dia inteiro para
para fazer uma aula. E fora o seguinte, depois a gente tem que gravar essa aula, salvar, jogar no YouTube para depois jogar no APA. Dá mais trabalho mesmo. Dá mais trabalho, assim, a gente está trabalhando bem, viu? Bem mais. Mas vamos lá para a memória, né? Olha que bonitinho, gente. Eu vi essa frase ontem no meu Face. Aí eu pensei, eu vou levar. Vamos ver na psicanálise aí, olha. A fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Freud, né? Fodão. Concordam aí? Entenderam aí da frase? O que vocês acham? Faz sentido. Eu concordo. Tem algumas coisas que é bom a gente nem lembrar para a nossa sanidade mental ficar boa. Eu acho que isso acho que o cérebro ele trabalha bem nisso. Tudo que é danoso, que você não pode ficar lembrando, ele vai lá e joga tudo na gaveta e tranca. E deixa Mas lá. É melhor. Né? É melhor, tem coisa que é melhor esquecer. Né, para nossa própria sobrevivência. Acho que é isso aí mesmo, Carlos. O problema é como quando aquilo está incomodando, né? Não foi bem resolvido, não adianta. Essa portinha aí, né? Essa gavetinha acaba sempre se abrindo em algum momento da vida. Aí a gente resolve, né, Carlos? A gente não pode ser prisioneiro das nossas próprias ideias, né? Exatamente. Tem que deletar algumas coisas, senão a gente fica doido. E adiante, sempre adiante. Bom, memória, menino. O que é essa memória aí, tá? Vocês viram memória lá na processos psicológicos básicos com a Carol, com a Ana. Carol. Então a gente vai rever um pouquinho aí do que é essa memória. Por que a gente está falando de memória? Porque tem testes de memória que nós vamos ver. Nós vamos ver testes de inteligência, testes de atenção, testes de memória e testes de personalidade. Tá? Então, primeiro nós vamos entrar com esse conteúdo aí teórico para depois ir para a prática. Então, a memória, né? Os psicólogos usam a palavra memória para se referir a vários processos, né? E estruturas que envolvem exatamente esse armazenamento, recuperação de experiências, conhecimentos, né? Sobre a vida aí, ok? Então, esses processos de armazenar e recuperar. Primeiro eu armazeno e aí eu tenho que recuperar esse conhecimento, essa imagem, né? Essa experiência via recuperação aí. Então, o processo da memória, ela aí está em 3, que seria codificação, armazenamento e recuperação. Codificação, ela está muito envolvida com a questão mesmo de dar sentido para aquela experiência naquele momento. O armazenar é guardar, e a memória, ela está justamente muito ligada com essa recuperação. Eu conseguir me lembrar dessa experiência, desse fato. É o que nós chamamos aí de recuperação, tá? Então, o que acontece? A gente vê que no nosso processo a gente consegue codificar, tem o armazenamento, mas na hora de recuperar a gente não dá conta, né? É que a gente fala, minha memória está muito ruim, eu não me lembro. Não me lembro. Apesar da gente saber, assim, nossa, depois que a gente acorda cedinho para ver a aula da Sueli, aí a gente lembra. Ela falou que não ia ter aula porque hoje é feriado. Aí a gente consegue recuperar, né? Então, o processo da memória é esses 3 fatores aí, tá? A codificação, então, refere-se a todo o processo de preparar as informações para o armazenamento. É aquilo que eu falei, é dar um sentido, né? Está envolvido aí muito com a questão da percepção. Aquele fato, tá? Codificar, dar um sentido para que ele seja armazenado. E ao armazenamento, é assim que a experiência codificada será armazenada por algum tempo. Então, e por último, a recuperação.
varia de acordo com a forma que foram adquiridos e armazenados. Nós vamos ver, né, vocês já, na nossa vida, a gente tem essa experiência, que nós temos a memória de curto prazo, vocês estão lembrados disso da aula da Carol? E aquela memória de longo prazo, não é isso, meninos? Isso. Aham. Ah, a Lid chegou aí. Bom dia, Lid. Então, em relação a essa memória de Bom curto... dia, bom dia. Bom dia. Em relação a essa memória de curto prazo, nós vamos lembrar um pouquinho o que é essa de curto prazo e a longo prazo. Nós vamos ver que em algumas doenças, né, a memória de curto prazo ela fica prejudicada, em outras a memória de longo prazo é que fica prejudicada. Depende muito aí dessa doença, né? Que prejudica aí a questão da memória, ok? Bom, então a gente pode pensar a memória, eu coloquei essa imagem aí igual um computador, né? Então o teclado é aquele sentido, né? A gente armazena no nosso CPU aí, né? E a tela, né? Que vai recuperar essa informação aí do CPU e vai projetar na tela do computador. Então, nossa memória, a gente já deve ter ouvido, né? Alguma analogia em relação ao computador, exatamente o computadorzinho. Hoje, a minha memória, ela tá cheia, tá igualzinha a sua, viu, Tânia? A memória é cheia. Não tá tendo espaço para guardar muita coisa, não, sabe? Eu estou precisando fazer um backup para ver se sobra algum espaço. Difícil. Aí eu acho que com o passar da idade, essa memória, esse armazenamento vai ficando mais cheinho aí. Então, nossa memória é isso daqui, ó. Vocês lembrem de um computador, tá? É aquilo que é codificado, armazenado e depois vem a recuperação desse conteúdo aí. Isso é a nossa memória, tá? E lembrando das aulas de neuro, o que serviu as aulas de neuro? Tá aí, ó, aonde que tá as memórias, né? Cérebro, vocês viram? Vocês lembram lá? Como é que chama? É Camila que deu aula para vocês? Foi? Aham. Foi a Camila. Vocês lembram lá do hipocampo? Aqui, ó. Lembramos. Não tem como esquecer, mas fazia a gente lembrar o tempo todo. Que bom, ela é ótima, professora, porque agora que, olha, o hipocampo está aqui, a amígdala está aqui. É aqui que, né, é as memórias que envolvem a emoção. Então, o hipocampo faz parte do sistema límbico, o cérebro desempenha um papel central nas memórias. Isso tudo aqui é da memória, sendo que a amígdala ainda está na memória que envolve a questão das emoções. Dano nessa região aqui, perda de memória, tá? Vocês conhecem algum caso de pessoas que tiveram algum dano cerebral, né, um AVC ou queda, e teve perda de memória? Não, memória não. Não, ninguém? Uhum. Tem uma, eu não sei se eu já falei para vocês, mas o marido de uma professora que eu trabalhei com ela no Pitágoras, ela não era de Contagem no Barreiro, nós trabalhamos lá na cidade acadêmica. O marido dela sofreu um AVC. E nesse AVC prejudicou justamente a Carol contou esse caso para nós. Então, ele teve uma perda de memória, ele esqueceu de tudo. Ele não esqueceu das filhas, nem da esposa, porque são várias caixinhas a nossa memória. Então, numa dessas caixinhas, elas vamos dizer, estavam distribuídas em várias caixinhas. Então, ele se lembrava, mas ele esqueceu como se trabalhava, esqueceu aonde ficava a padaria,
né? Ele esqueceu questões aí, questões básicas aí do dia a dia dele. E até hoje não voltou, viu, Tânia? Eu sempre tenho contato com ela. Ela sempre foi aniversário dela por tempo e tudo. Até hoje ele não voltou. E isso já tem muito alguns triste, anos. né? Ele está, muito triste. não, está afastado pelo INSS porque ele esqueceu do trabalho Não dele. lembra, né? Não lembra. E o que é mais angustiante, Tânia, a gente fala assim, né? Ele perdeu as referências de como tratar as filhas. Ele lembra das filhas, mas ele não lembra de como ele tratava as filhas. Então era assim, as meninas, né, começaram a ficar muito angustiadas, e a esposa também, porque o comportamento dele voltou muito diferente. Então as meninas falavam assim, eu não reconheço mais o papai, porque ele não sabia brincar mais com as meninas, ele não sabia os limites para dar para as meninas, sabe? Esqueceu tudo, né? Esqueceu tudo. Então, para a família, é como se fosse um desconhecido. Ele lembra, mas o comportamento, o que ele tinha feito, como ele brincava, o que ele falava, não lembrava de nada. Não lembra mais. É um estranho, né? É um estranho. E para as meninas pequenas, na época, acho que é um trauma, né? Na época, uma já tinha 6 e a outra era menorzinha, tinha 3 anos. Dá um trauma da pessoa, né? Então, essa questão aí da memória, ela tem um impacto bem forte no caso deles. Assim. Eu já tenho uma amigona minha também, que ela teve uma lesão, foi na parte de trás aqui do cérebro, e aí ela perdeu o olfato, ela não tem olfato. Ela perdeu justamente a área relacionada ao olfato. Então. O ano passado. Vou falar, Oi? então. Vou falar, depois eu falo. Não, pode falar. Não, é que o ano passado, meu primo, ele fez uma cirurgia bariátrica e depois de, acho que de 10 dias, ele deu AVC. Aí comprometeu a fala dele. Aí ele estava falando tudo embolado, ele estava fazendo fonoaudióloga, né? Aí, nesse caso, foi a fala que comprometeu. Por causa do AVC. Mas que azar dele, hein, Tânia? Fez a bariátrica, 15 15 dias, deu AVC. Coitado, ele estava ainda se recuperando de um e entra em outro. Aí veio a outra. Bom, então, assim, o AVC é muito comum, né? Quem tem AVC comprometer, né? Alguma parte. Essa minha amiga foi uma queda, ela caiu, bateu a cabeça e perdeu o olfato. Ela ainda não tem olfato, ela não sente cheiro de nada, viu, Carlos? Meu Deus. E é uma coisa estranha. E era engraçado, Carlos, porque assim, ela era amiga minha de juventude, né? A gente ia sair e ela que perguntava assim, vem cá, passei muito perfume, não passei muito perfume? Ela arrumava alguma coisa que tinha um cheiro muito forte, ela fazia, olha, o cheiro já passou, que ela não tem noção nenhuma em relação de cheiro, né? E aí compromete o paladar, porque ela também não sentia muito o paladar, já que ela não conseguia sentir o cheiro de uma pizza. Ela não sentia o cheiro da pizza, então o paladar também ficou prejudicado aí. Bom, e aí nós temos as estruturas da memória. Então temos aí a memória sensorial, curto prazo e longo prazo. Quais são essas memórias aí? A memória sensorial é aquela, gente. Eu só estou lembrando que vocês já viram isso com a Carol, né? É aquela rápida, extremamente rápida, tá? Funciona como uma espécie de retrato que armazena informações, as quais podem ser de natureza visual, auditiva ou de natureza sensorial, por um breve instante. Quando fala breve instante, é segundos, tá? É aquela memória de segundos que depois apaga. É como se fosse aí, tá? Uma espécie de retrato, né?
Aí já tem um breve instante, seria essa memória. Essa foto aqui que eu queria como fosse um relâmpago. Sabe aquela clarão momentâneo, rápido, que você olha assim, muito rápido. Essa é a memória sensorial. É aquela memória que ela não é armazenada por um longo tempo nem um curto tempo. Ela é momentânea porque ela é daquele memória. É uma memória que vê e está apago. É o que eles chamam da memória sensorial aí. Tá? É um dos tipos de memória que nós temos. Então, o raio aqui é justamente, né? Deixa uma memória visual, sensorial, uma réplica fugaz, mas exata, do estímulo que desaparece. É como se fosse um raio. Poucos segundos e depois não existe mais nada, né? Você vê aquele raio, puf, de repente ele some. Essa é a memória sensorial. Ok? Então, o conteúdo sensorial pode perder-se com particular rapidez por um processo conhecido como mascaramento. Quando uma nova imagem é apresentada antes da imagem anterior ter deteriorado, a mais recente mascara a anterior. A intrusão de novas informações rompe ou interfere na retenção de informação. É como se eu olhasse, mas depois vem outro estímulo, outro, e um vai se sobrepondo ao outro, e aí a gente não consegue memorizar, né, aquela primeira, né, informação. É o que eles chamam de mascaramento. Por isso que a memória sensorial ela é muito rápida. E aí a gente passa para a memória de curto prazo ou memória de trabalho, que é um conjunto de armazenamentos temporários que manipula e ensaia as informações de maneira ativa. Ela permite manter as informações em um estado ativo brevemente para que possamos fazer algo à informação. Então, a memória de curto prazo, se a memória sensorial ela é muito rápida, tá? Menos de um segundo. No livro fala que é 1/4 de segundo, né? Então é milionésimo, não sei falar. Décimos, como é que fala aí, né? Do segundo. É 1/4 do segundo. A memória a curto prazo, ela tem um prazo maior, tá? É 20 segundos. O prazo da memória a curto prazo é um pouquinho maior, tá? Então, ou chamado de memória de trabalho, consome uma quantidade significativa de recursos cognitivos durante sua operação. Logo, isso pode nos tornar menos conscientes do ambiente. Tipo, o uso do celular ao dirigir, o estresse pode reduzir a eficácia da memória de trabalho. O uso do celular ao dirigir, quando vocês lembram da questão da atenção? A atenção, tem gente que tem uma facilidade na atenção dividida, atender o celular e dirigir, tá? Mas o uso do celular ao dirigir, ele compromete muito a questão da nossa memória aí de curto prazo, porque a gente não consegue memorizar de uma forma adequada os fatos, tá? E essa memória de curto prazo aí, ela fica muito prejudicada com a questão do estresse. Como assim, Cristiane? É coisa simples. Me ajudem quem que falou que está com problema de memória. Eu guardar alguma coisa, tá? Eu pego o meu celular e guardo. Isso acontece com chave, com documento, que eu guardo muito bem. A hora que eu preciso achar, eu não acho. Meu marido me estressa, me xinga, fala que eu escondo tudo. Aí, quando eu não quero achar, eu acho. Minha vida é desse jeito. E aí está relacionado muito a essa memória aí, né, de retenção aí mesmo, né? Na hora a gente não consegue, essa memória de curto prazo, de lembrar. É como eu acabei de colocar aqui, em menos de 5 segundos, gente, onde que eu coloquei? Isso é muito comum, né? Fazer uma coisa e rapidamente você já esqueceu o que você fez. Está entendendo aí direitinho, Bira? Já que você também está com problema de memória, Bira? Carteira de habilitação, carteira normal, eu vou nos lugares e a
a minha carteira de habilitação está em outra bolsa, e eu levo outra. Essas trocas que a gente faz é a maior loucura. Traz maior transtorno na vida da gente. Exatamente. Quem mais teria algum exemplo aí em relação a essa memória a curto prazo? Aí? Ninguém? Faz parte muito da atenção dividida, né? Porque a gente fala assim, a gente vai lá guardar o celular e está pensando na morte da bezerra. E outra coisa. Uma coisa influencia a outra. A falta de atenção, mas a memória está justamente você lembrar. A atenção é ali na hora, né? Você fazer na hora. Na hora que faz assim, ô Carlos, você lembra onde você colocou? Aí eu estou buscando a sua memória. Aí você diz assim, nossa, não sei. Na hora, né, você fez. Mas na hora de buscar a informação, você já não lembra. A gente acha. E não adianta a pessoa ficar insistir comigo, não, entendeu? Que eu não acho na hora. Aí, na hora que eu estou mexendo nas minhas coisas, que eu estou nem pensando naquele documento ou naquela coisa, eu acabo achando. Por isso que eu não estresso muito, porque depois eu sei que eu acho. E aqui fala justamente, o estresse é um dos problemas para essa questão da memória de curto prazo. Vou fazer alguma coisa e esquecer, na mesma hora. Eu faço naquela cobrança, hora, né? E depois, exato, eu não me lembro. A cobrança mais. Do outro atrapalha. Bom, outra questão aí da memória, né? Nós vamos fazer um joguinho, então, para ver como é que está a nossa memória, meninas. Está todo mundo conseguindo visualizar o slide aí? Então, vamos lá. Sim. Eu só vou colocar aqui o cronômetro. Espera aí que eu estou buscando o cronômetro do celular. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês um tabuleiro de xadrez, tá? E eu vou dar 5 segundos só para vocês memorizarem, tá? Podemos, então? Sim. Vamos lá. Sim. 5 segundos, então. E agora? Vai. Que é isso? Lembre da onde que estavam as festas. Eu não lembro de nada. Eu só lembro do rei lá em cima. O Carlos lembrou de uma. O restante, pessoal? Não deu nem para começar a ver. Na segunda tinha um cavalo e uma coroa. Adri! Memória boa, Adri. Parabéns. Quem mais? Memória boa. Quem mais aí lembra? Ninguém tem mais? Rainha? Tem rainha? Não sei se tem. Tem rainha? Eu estou jogando. Chutando. Tem, ué. Aí eu tenho, mas ela tava. Ela tava. Olha o que nós fizemos aí. Nós utilizamos a memória de curto prazo. 5 segundos. Mas você não falou que era 20, Cris? Pois é, mas esse teste é só... Não, mas aí tá querendo superdotados aqui, não dá. Não. É a gente colocar, então vamos colocar 20 aí para ver o que acontece. Ué, não era 20? Então, peraí, eu vou pegar o cronômetro aqui, seu Carlos. Então, peraí. Aí a Cris querendo passar a gente para trás? Carlos, valeu, Carlos, você prestou atenção. Aí a memória dele tá boa, tá vendo? Tá boa. Então vamos agora 20 segundos. Só porque me interessa também. Mas é assim, ué. Segundos. Isso. Já deu? E aí? Já. Agora eu vi as duas torres lá em cima. 2 bis
bispos no segundo ali, seguido de uma peça que eu não sei o nome dela. Mas é aquelas peças assim, acho que é os No guerreiros, segundo né? quadrinho, pode falar, cara. Só isso. No segundo quadrinho eu vi uma coroa. Em cima eu vi o rei, só isso. E aí, Dri? Um cavalo, Então, uma gente, não sei se coroa, você... uma truce e uma outra parece coroa. Eu não sei o nome desses negócios, não. Na terceira, eu também não conheço bem o jogo de xadrez. Na terceira fileira tinha 4 peças iguais e o que mais? Tinha não sei se era uma coroa. Uhum. Então, olha aqui, vamos voltar lá. Olha que interessante, gente. Vocês conseguiram memorizar só os que estão em cima. Os embaixo, vocês falaram quase nada. Mas a gente tá preocupado em memorizar em cima primeiro. Para depois ir descendo. Pegamos os pretos, pegamos só as partes pretas aí. As cores, Então, olha aqui, É por né? etapa. Então, a gente tem peões, cavalo, coroa, torre, né? Esses aqui são... Essa cruzinha aí é o quê? É o bispo. É o bispo. O bispo? Bispo. Tá. Nem sei, eu nunca joguei isso. Tá. Também nunca joguei, não. Ai, bispo. Ali em cima é as torres. Tem o cavalo. Do lado do cavalo, a coroa, o rei. Os cavalos, o rei. Esses são os peões. A coroa é o rei, então? É o bispo. A coroa é o rei. E a rainha, essa coroa arredondada. Tá. A rainha. Essa é a rainha. Essa é a rainha. Eu já joguei bastante xadrez. É o melhor jogo para memória. Vou praticar agora. É muito bom, muito bom. O xadrez hoje já é adotado em muitas escolas. Em muitas escolas. Só você ensinar a gente, Carlos. Tem campeonato, né, Isso mesmo, Adriana. Podemos. Tá vendo, Carlos? Vamos aprender, então. Na hora do intervalo. Nós vamos... Mas tem jogo de xadrez que dura 1 hora, só uma partida. Os campeonatos de xadrez lá, ué. É 1 hora cada partida, tem vez. É muito complicado. Carlos. Podemos. É um jogo muito interessante. E o jogo de xadrez, igual o Carlos falou, está muito relacionado à memória, tá? É muito bom para memória e estratégia. Então, se você não for um enxadrista experiente, provavelmente terá grande dificuldade para realizar tal tarefa. Contudo, os mestres de xadrez, aqueles que vencem os torneios, fazem isso bem. Eles são capazes de reproduzir corretamente 90% das peças, gente. Acho que nós não chegamos ali nem ao 5%, né? Em comparação, as outras pessoas, né, ficam em torno de 40%. Quem joga xadrez chega aos 90% e quem não joga pode ficar em torno aí de 40%, tá? Então, o xadrez é muito, né? Hoje é uma disciplina e é parte de disciplina, faz parte de conteúdo de disciplina, não sei se é educação física em algumas escolas, ok? Bom, e a memória de longo prazo, né? Aí, olha, permite um armazenamento de informações por longo prazo. A capacidade é essencialmente ilimitada. É as nossas gavetinhas. Vocês lembram lá do filme... Divertidamente. Eu assisti lá essa semana. Você assistiu? Não é muito assisti de novo no final de semana. Eu já estou repetindo todos os filmes que assisti. Acabou. Você assistiu Freud, Carlos? Ô, Tânia, pra te confessar muito, eu não tô querendo assistir séries mais não, porque eu tô embolando uma série com a outra. Aí fica um trem doido. Mas eu quero assistir. É muito bom. É bom?
assistir também. Ainda não assisti Freud, não. Tem que assistir, né, Tânia? O início dela é chato, entendeu? Mas depois você engrena, aí você vai gostando. Que bom. Bom, então a memória de longo prazo é aquela dos fatos antigos. Quem que consegue lembrar aí fatos de quando era criança está aí na memória de longo prazo. Né? Então são várias gavetinhas, aquelas bolinhas do divertidamente, né, Carlos? Isso. Carlos, você já viu o filme, você está falando do filme, que está muito movimentado, Milagre da Cela 7? 7. Você já assistiu? Não, porque eu estou preparando para chorar bastante, então... Como que chama? Milagre? Milagre da Cela 7. A Cela 7? Isso, Milagre da Cela 7. Se prepara mesmo, porque desidrata de tanto chorar. Olha que você... Mas é um filme bom, muito bom. E aí, como que eu posso fazer, gente, para aquela memória de curto prazo se tornar de longo prazo? Repetir. Então, Tânia, qual que é o segredo para nós aí que estamos com uma memória já cheia, né? Tudo que a gente for fazer e que seja interessante, a gente tem que repetir, né? Se é para guardar a carteira, estou guardando a carteira na gaveta, na gaveta, na gaveta. Não, mas sabe o que eu falei? Que eu vou começar a anotar na minha agenda, porque tudo que eu faço, eu anoto na agenda. Se eu guardar algo, eu vou colocar lá, porque aí eu volto na data e vou lembrar, porque a memória não guarda mais. Vai ser um meio de uma tentativa. Então, a dica é essa. A questão da memória curto prazo se transformar em memória de longo é por repetição. É engraçado que igualzinho da aula, quando você dá aula do mesmo conteúdo, tanto repetir já é algo na memória, né? Vai automático, né? Então, o segredo aí está na repetição, ok? Ok. Aqui, então, só para um resumão aí, então a gente tem a informação, então a gente tem as memórias sensoriais, que é da visão, som, né? Que aqui fala que tipicamente dentro de 1 segundo a gente esquece. A memória de curto prazo, que é de 15 a 25 segundos, e a memória a longo prazo, que é por tempo indeterminado. Tá? Então, as nossas memórias estão aí distribuídas em 3 amplas áreas aí. Memória sensorial, curto prazo, memória a longo prazo. Deixa eu te falar, eu estava assistindo um rapaz falando que muitas das vezes a gente está cobrando da pessoa, perguntando o que ela está pensando. E quando ela vira para a gente e fala assim, não estou pensando nada, é porque dizem que os homens têm essa gaveta do nada, né? Ele pode estar lá passando os canais de TV, você fala, o que está assistindo? Nada. E você fica insistindo com a pessoa, querendo que ele te dê a resposta, mas ele está na gaveta do nada mesmo. Diz que os homens têm essa gaveta, né? As mulheres não têm, né? Não sei, mas é uma boa coisa, né? A gaveta fala do nada. Isso. Porque você não briga com a pessoa, por exemplo, você está com seu esposo assim, está lá pagando, lá tanto, o que você está pensando? Aí faz nada. Aí você não acredita, você acha que está pensando em uma mulher, ou alguma coisa que ele fez de errado, que a memória, a mente dele está cobrando, entendeu? E não é. Eles estão na caixinha do nada. O quê? É bom saber, né? Eu sei que existe, né? Mas que eu estava assistindo uma live, o rapaz falou. Da caixinha do nada. Legal. Legal. Eu vejo não com meu marido, mas com meu filho, às vezes ele tá tão assim, o que você tá pensando, menino? Ele nada. Ele, né? Estranho, não é? O que você tá pensando? Acho que eles não querem falar, né? Mas talvez nada, né? É o momento deles, né? Sei lá. Bom, a gente acha que não pode falar. Nossa,
Quem que tá? Eu acho que é o Carlos. Tá? Carlos, Vou pôr aquele no mudo. Isso. Na memória de longo prazo, nós temos vários tipos de memória aí, tá? Então, na memória de longo prazo, nós poderíamos dividi-la ainda em memória declarativa, processual, semântica e episódica. A declarativa é da gente lembrar principalmente coisas factuais, de datas importantes, né? Falar a independência do Brasil foi em 7 de setembro. Então, é questão mais de datas, de pontual, e datas importantes para a gente, tá? Tipo, o ano que você entrou na faculdade, o ano que você saiu da faculdade, momentos importantes. A memória processual já está mais relacionada a habilidades e hábitos. Andar de bicicleta, né? Está mais uma questão de uma habilidade adquirida que a gente nunca esquece. Então, exemplo, andar de bicicleta. Outro exemplo, aprender a cozinhar, aprender a costurar. Está muito relacionado à memória processual. A memória semântica, né? É uma memória geral aí, né? De tudo que acontece aí, que nem sempre, né, tem uma grande importância. Então, a Copa de 2014 foi no Brasil. São questões aí mais amplas. E a episódica é de conhecimento pessoal, né? Primeiro dia de aula na faculdade. Então, o que eu falei aí da declarativa está mais para a memória episódica. O nascimento dos filhos, dia do casamento, e está voltado mais para a questão pessoal. Então, a memória declarativa também é factual, mas de uma questão mais ampla aí, que não é a pessoal. Então, a memória de longo prazo está dividida entre essas 4 tipos aí de memória. Vamos falar um pouquinho mais delas aqui. Então, a memória declarativa, informações factuais, né, tipo nome, rostos, datas, fatos. Habilidades, né, informações para fazer as coisas, costurada, de bicicleta. Semântica, para conhecimento de fatos gerais sobre o mundo, bem como para as regras de lógica que são usadas para deduzir outros fatos. A matemática. A episódica são fatos, né, que ocorrem na nossa vida. O nascimento de um filho, né, coisas importantes pessoais de cada um aí. Ok? Então, esses 4 tipos de memória parte da memória a longo prazo. Para que um evento seja guardado na memória, várias informações são associadas, como sons, imagens, sentimentos. Outra dica, Tânia, se eu quero memorizar, faça relações. A repetição é uma, mas você também pode fazer o quê? Relações. É muito comum para vocês memorizarem para a prova, né? Não sei quem que faz isso aí, mas tem um conteúdo que eu posso relacionar com outra coisa que fica mais fácil estar lembrando. Eu tenho muita questão da memória assim, de nomes, mas eu tento lembrar de como que escreve. Então, João. Aí, quando eu coloco João, para eu buscar na memória, eu falo assim, nossa, eu sei que começa com a letra J, porque aí eu lembro que eu escrevi assim na mente, aí eu sei com qual letra que começa. Tá? Por isso que às vezes eu brinco nada. Eu falo com você, gente, fulano, esqueci seu nome, mas começa com a letra tal. O primeiro letra eu consigo lembrar, né? O restante tá foda, mas eu tento associar alguma coisa assim. Ou o nome de alguém que a gente conhece, né? Fulano tem o mesmo nome do meu filho, aí a gente já sabe fazer essas relações aí para facilitar a memória. É uma boa dica também, né? Da gente guardar os fatos, fazer essas associações aí. Ok? Alguém faz isso? Como é que é? Vocês não têm truque para memorizar? Oi, Lid. Sabe que eu faço muito? Por exemplo, estudar para a prova. Eu faço um quadro
e escrevo, como se fosse um esquema. Na hora da prova, eu consigo lembrar exatamente como é que estava o quadro, até a posição. Tipo assim, ó, escrevi do lado esquerdo da folha. Aí eu fico tentando buscar daí, sabe? Eu escrevi desse jeito, aí eu consigo gravar. Se eu colocar um conteúdo muito extenso, tipo uma frase direta, eu não consigo gravar. Aí eu tenho que ir fazendo por esquemas. Aí funciona, às vezes. Mas é isso mesmo, Lídia. E aí a questão do aprendizado, bacana do que você falando aí, é eu mesma. Eu preciso ler e escrever para memorizar. Tem gente que prefere ouvir, só consegue memorizar se ouvir. Não, eu tenho que escrever também. Eu também, eu preciso escrever para memorizar. Então, cada um tem uma forma aí, né? Mas o importante é que a gente associe para conseguir fazer isso tudo aí. Bom, então, olha aqui. Eu tenho a memória sensorial, que é aquela menos de 1 segundo, que pode se transformar numa memória de trabalho, que é a memória a curto prazo, tá? Aqui, para ela tornar a memória sensorial numa memória a curto prazo, eu preciso de atenção. A memória de trabalho de curto prazo, né? Para se transformar a memória a longo prazo, eu preciso de compreender essa situação aqui, tá? E a recordação está justamente aqui, né? Recordar, indo na memória também de curto prazo ou de longo prazo aí, a recordação. Aí eu coloquei os filmes, né? Um filme aí, quem já assistiu a Dory, né? Procurando Nemo, ela tem um problema de memória, né? A memória de curto prazo dela é pouquíssimo, né? Ou é de longo prazo, gente? O que vocês acham? Agora eu buguei aqui. Porque a Dory, ela faz e depois ela esquece, né? Eu acho que a memória de longo prazo dela é ruim, né? Vocês já assistiram? Já os 3, já. A Dory ela tem uma dificuldade com a memória de longo prazo, né? Ela esquece alguns fatos aqui. Esse, como se fosse a primeira vez, sempre está passando na televisão também, né, Carlos? Isso. Vocês lembram? A memória dela é uma memória só de um dia, né? Ela só lembra de um fato de um dia para trás, que foi do acidente dela. E no filme, vocês lembram do Tom, 10 segundos? Que ele não se lembra de nada. A memória dele é a curto prazo. Ele só lembra 10 segundos e depois some tudo. Ele não tem memória de longo prazo também. Estão lembrados nesse filme, o Tom, 10 segundos? Sim. E o Divertidamente, que fala muito de memória aí. São 3 filmes bacanas aí relacionados à questão da memória, né? Vocês não conhecem ninguém que tem mal de Alzheimer, não? Eu não. Quem tem aí alguém, já conviveu com alguém, Elaine? Minha avó tinha. E Como é que era a questão? Minha avó agora está começando, já deve ter 1 ano, mais ou menos. E como é que é a questão da memória, Elaine? Lembra tudo passado, né? Tudo que é passado, muito antigo, ele conta assim detalhes, mas tudo que é recente, ele não absorve. Uma dificuldade relacionada aí à memória de curto prazo. Isso, né? Isso, é. Tudo que é novo, ele tem dificuldade. Aí você vira e fala, não, você fez isso ontem. Ele virava, é? Eu não lembrava. E eu não sei se vocês já viram no Facebook, um rapaz que acompanhou muito a avó, até ela tinha mal de Alzheimer, até o falecimento, que no final ele fala que era muito angustiante quando as pessoas não lembram mais dos entes queridos, né? Então não lembrava dele. E isso chateava ele muito. Mas ela falava assim, né? Ele fala assim, mas minha avó falava o seguinte, eu não me lembro de você, mas eu sei que eu gosto muito de você. Talvez a memória dos fatos não tenha, mas o sentimento continua presente.
Teve até um dia, Cris, que eu cheguei lá na casa dele, no portão, ele olhou, ele estava sentado lá embaixo, ele olhou, a minha mãe que está chegando. Aí depois que ele foi lembrando. Essa questão da memória, ela é muito doida, muito doida. E aí, a gente já está quase finalizando aí, tá? Eu tenho a memória explícita e implícita. A explícita refere-se à recordação intencional ou consciente da informação, e a implícita refere às memórias das quais as pessoas não têm consciência, mas que podem afetar o desempenho e o comportamento posterior. Se a gente fosse relacionar aqui com a questão da psicanálise, essa memória implícita também estaria muito relacionada à questão dos atos falhos, do inconsciente, né? Se a memória explícita é aquela que eu consigo fazer uma força e recordar, a implícita eu já não tenho esse movimento, mas aquela memória afeta no meu comportamento ou no meu desempenho. Ou ela aparece, né, via os atos falhos aí, né? O que seriam esses atos falhos aí? Um nome que sai na hora errada, né? Principalmente os nomes, né? Você quer falar uma coisa e fala outra. É o que se chama aí de um ato falho. Não é isso? Alguém tem algum exemplo aí dessa memória aí implícita feita na hora errada? Ninguém, gente? Olha, ninguém tem ato falho. Que coisa boa. Não, eu tenho, Cris. Ah. Eu tenho mania de falar o seguinte, eu estou conversando com a pessoa, por exemplo, a Cida, que trabalha lá em casa. Eu converso com ela, falo, Cida, tal coisa, pega isso, mas aí eu estou lembrando de outra coisa que eu tenho que fazer, aí eu falo a palavra errada para ela, mas ela sabe o que eu queria dizer, entendeu? Aí ela começa a rir, porque eu sempre faço isso. Eu quero falar uma coisa e falo outra parecida. Só que ela já está acostumada comigo, ela entende o que eu queria falar, entendeu? Aí eu começo a rir de mim mesma, né? Das mancadas que eu dou de vez em quando. As meninas também sabem, as Luluzinhas sabem que de vez em quando eu faço isso. Né, Elaine? A Elaine saiu aí, fugiu aí, mas deve estar voltando. Uma questão, eu tenho a Luísa, né? E o Caio. A minha menina chama Luísa e meu menino chama Caio. Mas eu tenho 2 irmãos, que é o Léo e o Daniel, que eles são bem mais novos que eu, então a gente acaba assim, que eu participei muito da criação deles, né? Quando estão os 4 juntos, eu não acerto o nome de ninguém, Tânia. Eu olho para um e falo o nome do outro. De outro. Não, mas é a coisa mais comum. O pessoal já está até acostumado. Eu olho para o Caio e falo o nome do Léo. Eu olho para o Luiz e falo o nome do Dandan. Eu confundo o nome dos 4 quando estamos. Não acerto um. Não acerto um. É tudo filho, né? É tudo filho. Mas é assim mesmo. Essa é a memória implícita aí que fala assim, tá todo mundo no mesmo saquinho lá, é tudo filho. Aí eu confundo o nome dos 4, tem como. É complicado. Doidura mesmo. A gente acha engraçado, mas é tenso. As pessoas que não conhecem a gente, que não está no nosso dia a dia, acham que a gente é doida, né? Doida. Uhum. Eles já estão acostumados, eles ficam rindo da minha cara, aí eu tô nem aí. Não, aí é tranquilo, mas quando a pessoa não está acostumada, ela fala assim, essa mulher é doida, ela estava falando uma coisa e ela fala uma coisa e está pensando outra. Pois é. Mas a minha irmã já me falou isso, que ela falou assim, você está fazendo psicologia porque todo psicólogo é doido. Ela fala que a gente é doido. Ô, preconceito, hein? A minha casa é desse jeito, filha. A minha irmã fala, se eu erro alguma coisa, se eu falo desse jeito, tenho esses atos falhos, ela fala, eu já estou acostumada, todo psicólogo é doido mesmo. Preconceito. Olha aqui, esse gráfico que eu trouxe aí para vocês é um gráfico de uma pesquisa, tá? Esses, eles colocam aí que são os eventos da memória instantânea mais comuns.
tá? Ou seja, aquilo que a gente mais lembra, que nunca esquece, tá? Que a gente busca, né? E rapidamente vem à mente, tá? Então, sofrer ou testemunhar um acidente de automóvel é o que foi mais votado, que rapidamente vem à cabeça. Me lembra de um fato. Então, mais de 70%, 85%, quase 80%, mais de 86% lembraram de um acidente de automóvel. Vem acompanhado de quê? Encontrar um colega de quarto pela primeira vez, noite da formatura do ensino médio, essa foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, noite do baile de formatura, primeira experiência amorosa, também a maioria do povo. Essa ninguém esquece, minha filha. Essa aí é homem e mulher, ninguém esquece. Pois é, tá aqui, ó, nos 70, mais de 75%. Falar em público. Recebimento. Ai, o Carlos tá fazendo barulho lá, ó. Eu vou aqui. Ele está lá trabalhando. Falar em público, receber a carta de admissão da faculdade, primeiro encontro quando você conhece a pessoa, primeira viagem de avião e momento em que você soube dos seus resultados do vestibular. Eles colocaram assim, um ranking das memórias, as primeiras memórias que vêm rapidamente na nossa cabeça. Tá? Isso foi feito em 1985, é americano, né? Seria uma boa pesquisa, mas eu não encontrei aqui no Brasil como que ficaria esse ranking dessas memórias aqui no Brasil. Mas é bom a gente pensar aí, ok? Bom, por que falar de memória, gente? Nós vamos ver um teste, tá? Nós temos, na verdade, tá? Por que falar de testes de memória? O teste de memória, ele é muito utilizado em processo de seleção, no qual, para determinado cargo, a pessoa tem que ter a memória adequada, né? Mas também na área de na área de neuropsicologia, tá? Nós temos testes de memória para avaliar o dano, se principalmente se houve algum dano por alguma doença, como que isso afetou a memória. Se foi a memória de curto prazo, a memória de longo prazo. Então, a gente tem testes aí específicos relacionados à questão da memória. A gente, quando nós retornando às aulas, a gente vai fazer o TPIC-M, que é um teste de memória de gravuras, né? Que ele é rapidinho, prático de fazer e tudo. Mas também tem um teste chamado memória de rosto. Ele está lá no meu escritório e tudo, não deu tempo de eu ir lá buscar, porque eu não estou indo lá. Mas eu vou ver se essa semana eu passo lá para vir mostrar para vocês. É um teste que a gente utiliza muito para ver a capacidade da pessoa em relação a essa memória, memorizar rostos, faces. E é um teste interessante, que é o seguinte, ele é chato, né? Que você é submetido a um tanto de rosto, eu vou trazer para vocês verem, tá? Na qual vocês têm que memorizar. Aí depois, né, faz outra atividade. Então, depois eu vou aplicar outro teste, eu vou fazer outra atividade. E aí, de 10 a 15 minutos. Depois, a pessoa tem que retornar e lembrar de todos os rostos que viram há 15 minutos atrás. Então, é um teste específico relacionado à memória visual, se consegue memorizar rostos, tá? É um teste muito difícil, né? Esse eu acho difícil, mas é um teste que a gente utiliza muito para porte de arma. Para na hora de porte de arma, a gente utiliza esse muito de memória de rosto para ver a capacidade da pessoa memorizar, né, as faces, né? Vamos dizer assim.
Então, é um teste muito utilizado. Eu queria mostrar ele para vocês, porém, está lá no escritório, eu vou essa semana lá, e na próxima aula eu mostro para vocês como é que ele funciona direitinho. O outro teste de memória que nós vamos ver na prática, eu não vou mostrar para vocês, porque senão fica queimado, né? Aí vocês já vão saber, né? Então, eu vou deixar aí para a prática, né? A resposta, né? Então, eu vou deixar aí para a prática, tá bom? Isso tudo, gente, é para a gente entender quando a gente avalia uma memória, né? Então, os testes de memórias que eu tenho hoje é um teste de memória aí, já que é para eu lembrar, mas depois de 20 segundos é teste de memória de longo prazo. É um longo prazo a curto prazo. Vocês vão ver que na síntese vai falar sobre a memória da pessoa num espaço de tempo de 5 minutos. Vamos dar esse exemplo, tá? Então, se a pessoa, em 5 minutos, ela consegue lembrar fatos. E aí a gente vai estar avaliando essa memória de prazo aí de 5 minutos. Ok? Ok. Então, é outro teste que nós vamos fazer. Em relação à memória, vocês já tinham visto lá nos processos psicológicos básicos? Alguma dúvida aí, meninas? Lembraram? Tranquilo. Memória tranquilo, né? Eu gostaria, então, de ver aqui com vocês. A Lid chegou aí, né, Lid? Eu já havia falado para os meninos sobre a monitoria aí, tá, Lidiane? De medidas, que eles podem estar aí te procurando. E você está me ouvindo, Lid? Não, o microfone dela está ativado. Lara, tá. Está desativado o microfone dela. Microfone, mas não sei se ela está ouvindo a gente. Deixa ela... Mas aí fala com ela o negócio do Pitágoras em família também, para ela entrar lá e pôr pilha, né? Porque já que ela é uma monitora, para ela pôr pilha no povo. Oi, Lid, voltou aí. Oi, tinha saído aqui no meu aplicativo. Eu falei para o pessoal que vocês, junto com a Fernanda, são as monitoras, não é isso? E que qualquer dúvida podem procurar aí vocês. Mas no dia 13, Lid, nós temos a questão do Pitágoras família. Pitágoras em família. Pitágoras em família. O que nós vamos fazer em Pitágoras em família? Vamos falar da questão do live, que vai ser de 30 minutos no máximo, e nós vamos falar um pouco da preparação para os testes que as pessoas têm que ter, Lid. Então, assim, dormir bem, comer adequadamente, a questão do uso do remédio, na hora, né, tentar ficar tranquilo, não tentar copiar, colar de ninguém, não tentar manipular os testes. A gente dá algumas informações, não de ensinar testes, isso jamais, mas assim, se preparar, os cuidados. E aí, vocês que vão fazer essa live, Lid. Então, aí, no grupo seus aí, você e a Fernanda põe fogo no pessoal, põe pilha, tá? Para vocês já ver quem que vai fazer o quê, quem que vai pesquisar, quem que vai falar na live. Eu gostaria de ter o conteúdo antes do que vocês vão falar, tá? E eu não tenho experiência com live. 500 pontos, né? Fala com ela aí. 500 pontos, Lid. E eu não sei fazer live, é no Instagram, então vocês que vão descobrir. A Adriana também foi aí de como fazer isso, tá? Que fique aí bem bacana. Então, estou contando aí com vocês. Eu vou dar 500 pontos, tá? Mas a gente também vai estimular aí a todo mundo aí da faculdade, o pessoal da noite também de psicologia, de estar vendo as nossas lives aí. A gente também tem que pensar outra coisa que eu não falei, da divulgação dessa live. Isso. Como nós vamos divulgar essa live. Então, olha no Instagram, coloca no Instagram. Pois é, mas aí eu tenho que fazer um
uma chamada, né, Tânia? Bacana. Sim, é. Então, assim, a gente tem a chamada, a divulgação, o conteúdo, quem que vai falar na live, tá? E a sala já está bem pequenininha, então eu preciso do envolvimento de todos, para não ficar pesado para um ou para outro, né? Se um não tem conhecimento lá do Instagram, faça pesquisa do que pode ser abordado na live. Ah, eu prefiro fazer o layout da divulgação, bacana. Faça o layout da divulgação para a gente divulgar aí, mas que todos estejam envolvidos nessa empreitada aí. E vai valer 500 pontinhos. Ok? Ok. Lid, e também, assim que tornar as aulas, você e a Fernanda vai me ajudar muito na questão da aplicação dos testes, tá? Mas na prática também. Animadíssima. Então, a gente tem um tanto de coisa aí para fazer, então. Tá. Meninas e meninas, mais alguma dúvida? Gostariam de perguntar mais alguma coisa? Nós fomos na questão teórica da memória, né? A prática nós vamos ver em sala de aula. Mais alguma coisinha aí que vocês gostariam de estar colocando, lembrando? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Então, antes da gente encerrar, Tânia, você acha que você consegue fazer aquela foto nossa? Siga, Lidiane. Manda a Lídia entrar. Lid, você consegue... Espera que vou arrumar meu cabelo. Vou a colocar Tri também tá aí. O pessoal já tá fugindo. Meu olha tá só. tudo branco aí, ó. Pintei o meu. Olha o meu, Carlos. Hoje eu vou pintar ele. Não, vou pintar hoje. Lid. Muito bem. Cadê a Adri? Cadê a mãe? Mariana? Cadê o pessoal? Ninguém mais. Só dá para tirar 4. Olha um sorriso aí, ó. Aí, Adri. Agora, quem quiser entrar, tem que... Só pode 4. Tirou da Adri? Cadê a Adri? Aí, Adri. Conseguiu ver? Não, cadê ela? Eu tô vendo só a Lidiane. A Lídia, só o Carlos, a Lidiane e eu. E a Adri. A Adri tá aí também. Espera aí. Eu não sei fazer isso. Adriana, aparece. Tá aqui. Não, vou pedir. Adriana, aparece aí. Um pouquinho não, mas não tá aparecendo. Não tá aparecendo para mim, não, querido. Só nós 4. Eu acho que alguém precisa sair para aparecer. Isso, aí beleza, Adri. Vambora, espera aí, só um pouco. Tem que voltar aí. Mas o Carlos saiu. Volta, Carlos. Depois eu volto, porque não dá 4, não dá 5, não. Não pode, ficou faltando você. Não, espera aí, só um minuto. Só um minuto. Eu só apareci porque eu tirei o pijama, viu, gente? Alice! Aí, só por isso. Ô, Liz, qualquer coisa, então você manda mensagem para mim, tá? Mando. Eu já tenho umas coisas para te perguntar, vou mandar aí. Tá, joia. Aí, Tânia. Foi? Oi. Aí eu posso lá para nós. Obrigada, gente. Beijos aí pra vocês, tá? Fiquem com Deus. Amém. Tchau, gente. Tchau, Tânia, Adriana. Tchau, todo mundo.